Agora sim. Ok, bom dia ouvintes da Rádio Gazeta, de volta aqui depois de um final de semana quente, hein? Final de semana aí surpreendeu muita gente, deu praia ontem. Isso porque domingo foi o dia mais quente deste ano, Roger. Mesmo? Registrou já uma alta temperatura, quebrando recordes e olha, boa perspectiva aí para a semana, hein? Vamos ver aí como se comporta o tempo essa semana, trago a previsão para vocês detalhadamente. Falamos também sobre o presidente Donald Trump, que começou o dia cedo da manhã no Twitter. Soltando balas aí contra a investigação que tenta, ou que investiga se houve ou não uma relação entre a Rússia e as eleições dos Estados Unidos. Enfim, o Trump agora alega que a indicação do Mueller, que é o agente que está conduzindo a investigação, foi inconstitucional, e também fala que caso ele venha a ser condenado de alguma coisa, ele pode executar o auto-perdão. Sabe o que é isso? Olha, pelo nome eu acredito que ele vai dizer assim, você está perdoado. Por um espelho, vai dizer mais ou menos isso, não? Mais ou menos assim, eu conto daqui a pouco com detalhes. Falamos também sobre o condado de Broward, que anunciou novas medidas de segurança. O Robert Runcie anunciou sexta-feira. Vamos ver aí o que muda nas escolas aí. Você que tem filho na escola, conto daqui a pouquinho o que muda e o que pode ser melhor ou pior aí na sua escola, ou na escola do seu filho. Em North Lauderdale, um brasileiro faleceu de repente, e a família está fazendo uma campanha para pedir ajuda para custear o velório, as despesas de velórios desse jovem. Falamos também sobre a Disney, Roger, que vai negociar com o sindicato. Aliás, é uma negociação que já vem rolando há anos e que pode chegar ao final no próximo dia 8. O sindicato negocia com a Disney um aumento do salário mínimo dos seus trabalhadores para $15 por hora. Olha, bom aumento, hein? Boa notícia. Isso se chegarem de fato a uma decisão. Sabe por quê? Porque uma proposta já foi rejeitada pelo sindicato em dezembro do ano passado. Daqui a pouquinho eu digo por que eles rejeitaram essa proposta e o que a Disney está oferecendo em troca desses $15 aí de salário. Isso daqui a pouquinho. Daqui a quantos segundinhos, Roger? Daqui a 1 minutinho a gente volta. 1 minutinho e a gente volta. Fica ligadinho aí. E aí, Siri? Estou aqui. Como faço para baixar o app da Rádio Gazeta no iPhone? Entre agora na minha Apple Store e digite Rádio Gazeta News. Ela é a número 1. Espero vocês na Apple Store. O app da Gazeta é levíssimo. A rádio que toca você. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso, que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no gazetanews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. Agora em definitivo, Vani Ramos e o Gazeta Geral. Já de volta? Agora acho que até deu uma melhorada na eu acho que o microfone ainda estava aí na... meio isso, de folga, né? Tava de folga, mas que bom que voltou. Estamos aqui firme e forte. Esse é o seu Gazeta Geral, dando aquele giro pelo que acontece na Flórida e no mundo. E aqui nesse final de semana, bom, a gente começa falando aí desse domingão aí que foi muito quente. Roger registrou uma temperatura recorde domingo ontem, que foi o dia mais quente de 2018 até agora. Mas calma, gente, isso não é exatamente uma boa notícia, porque o verão nem começou, né? Então assim,
Então já registramos aí uma temperatura recorde, o que indica que talvez esse verão bata o recorde do verão anterior, onde já tivemos grandes problemas, né, devido às temperaturas recordes registradas, não só na Flórida, mas no mundo inteiro, né? A gente fala especificamente da Flórida, claro, porque a gente vive aqui nesse wish-wash, nesse joguinho aqui. É chuva, é sol, é verão, é frio, é vento, né? É furacão, enfim, a gente nunca sabe o que esperar do clima da Flórida. Mas de fato é que ontem a temperatura registrou aí máxima de 93 graus em alguns locais, como Miami, Broward, registraram uma média de 92 e 93 graus a máxima, né? E essa temperatura deve se repetir hoje, Roger, também. Vai ser quente hoje, então. Vai dar praia. Nossa, hoje vai dar praia, mas hoje é segunda, né? Não pra nós, né? Mas tem muita gente que vai aproveitar. Pode dar praia aí pra muita gente. Enfim, essa marca recorde foi registrada pela última vez em abril de 1991. Olha isso. Nossa Senhora. Fazia tempo. Isso, claro, gente, em comparação à mesma data, tá? Isso. É a temperatura registrada no dia 3 de junho. Quer dizer, a última vez que o início de junho foi tão quente foi em 1991. Então você já viu aí o que nos espera no sul da Flórida nesse próximo verão, né? Vai dar muita praia, hein? Vamos torrar. Muita praia, samba e futebol. Imagina só, com Copa do Mundo, Copa então. Do Mundo, né? Ficou ruim para brasileiro aqui, hein? Vai ser difícil trabalhar, Roger. É verdade. Bom, gente, essa foi o início da semana, já prenunciando aí uma semana um pouco quente, mas as chuvas vão voltar, tá? Não se anima muito. Seu guarda-chuva, seu casaco, seu cachecol ou suas botas, né? Em alguns lugares a gente precisa até usar bota, galocha, porque tá complicado o negócio. Então, a partir de quarta e quinta-feira, toda a região do sul da Flórida deve registrar mais chuvas. A possibilidade de 60% de chuvas na quarta e quinta-feira. Hoje, uma pequena chance de chuvas entre 11 e 2 horas, o que não é muito, né? A possibilidade de thunderstorms, ou seja, tempestade com raios, por volta das 2h45. Isso para a região de Broward, especificamente Deerfield Beach. Então, é isso aí, dia ensolarado, possibilidade de chuva, precipitação de chuva muito pequena, né? Precipitação aí, possibilidade de 30% somente para o dia de hoje. Então, dia seco, que bom, né? Se você puder ir pra praia, aproveite, enquanto a chuva não vem. E daqui a pouquinho eu falo também a previsão para o dia inteiro, hora por hora, tá? Fica ligadinho que eu trago para vocês daqui a pouquinho. A gente fala agora sobre a Disney. A Disney que negocia com o Sindicato de Trabalhadores um aumento de salário para os seus funcionários. Detalhe, gente, é para os trabalhadores sindicalizados, né? A Disney atualmente emprega mais de 70 mil pessoas somente em Orlando. Porém, de todos os trabalhadores da Disney, somente 38 mil são sindicalizados. Os outros são contratistas, são trabalhadores temporários, enfim. E esses trabalhadores não entrariam nesse acordo que está sendo negociado já há meses com o sindicato oficial, né? Segundo o sindicato, a Disney, aliás, a proposta do sindicato é que a Disney estabeleça um salário mínimo de $15 por hora. Porém, uma proposta já foi rejeitada contraproposta, né, da Disney já foi rejeitada pelo sindicato em dezembro. Isso porque, segundo os líderes do sindicato, a traz alguns truques, Roger. Quais? O truque seria mais ou menos assim: a Disney concorda em pagar a hora mínima de $15, mas mudaria a forma como paga as horas extras e como pagaria também como faria o schedule, né? O agendamento, quer dizer, a escala dos trabalhadores e também o pagamento em relação a dias feriados. Então aí... Ou seja, é tentar dar de um lado, tira do outro. E tirar do né? outro, exatamente. Então aí, por isso que a proposta está pegando e até agora eles não conseguiram
chegar a um acordo. Mas uma reunião acontece no próximo dia 8 de junho entre o sindicato e os representantes da Walt Disney para tentar chegar aí a uma finalização dessas negociações. Atualmente, tá, o salário mínimo praticado na Disney é de $10, sendo que após horas extras e outros bônus, o trabalhador acaba recebendo em média $13,31. Isso a média, né? Claro que dependendo da profissão, há trabalhadores que ganham até bem mais que isso. E a outra discussão também é que o mercado da Flórida é diferente da Califórnia e a regra valeria para os parques nos dois estados. Perfeito. Lá na Califórnia deve ser um pouquinho maior o salário. O custo de vida, não. Então, essa uma das discussões é essa, que na Califórnia se pratica o mesmo salário, mas o custo de vida é bem maior. Sim. Então, enfim, vamos ver aí, você que trabalha na Disney, aliás, muita gente, né? Você vê aí, 70 mil pessoas em toda Orlando são empregadas pela Disney. Isso diretamente, fora alguns empregos indiretos que devem existir ali em função da Disney também, né? Muitos, na verdade, né? É, verdade. E na Califórnia, a Disney emprega 28 mil pessoas. Olha aí, que contingente, hein? Quase 100 mil pessoas somente em uma empresa. Bom, vamos ver aí o que vai sair dessa decisão, até porque o sindicato ameaça aí uma possível greve. Olha, imagina se os trabalhadores da Disney entrassem em greve. Imagina se o Pateta parar de trabalhar, ferrou a diversão do pessoal. Mas a possibilidade de greve não vem sendo levada muito a sério. Se aventou uma possibilidade, mas que não vem realmente sendo considerada de fato pelo sindicato, pelo menos por enquanto. Imagina, né? Cinderela entra em greve. E de Orlando a gente vai para Washington. Vamos falar de quem? Mas imagina, quem será? Vou falar do nosso presidente, claro, Donald Trump. Ele que, olha, amanheceu cedo hoje, viu? Acordou cedo, aliás, né? Logo cedo já estava no Twitter soltando aí suas tiradinhas, né? Contra o Robert Mueller, que é o investigador que conduz o Russia Probe, né, que é a investigação contra a Rússia. Então, o Donald Trump teria declarado em um Twitter hoje pela manhã que pode sim, tem todo o direito de praticar o auto-perdão, Roger. Olha só. É isso mesmo que você está pensando, tá? É isso mesmo que você está pensando, um auto-perdão. Segundo o presidente Donald Trump, caso ele venha a ser condenado por alguma coisa nessa investigação, ele teria o direito presidencial de se conceder um perdão a si próprio. Mas isso é legal? Já aconteceu? Aí é que tá. A polêmica na última semana tem sido em volta da legalidade ou não desse auto-perdão. Isso porque o presidente tem o direito de conceder perdão oficial em algumas situações. Pode perdoar um criminoso que foi condenado, pode perdoar uma pessoa de alguma coisa, enfim. Ele tem um poder absoluto, sim, segundo a Constituição, de conceder o perdão a algumas pessoas em algumas situações. Mas isso só é usado em caso muito extremo. Às vezes, o presidente, por exemplo, ele tem o direito de perdoar uma pessoa que está na fila para a pena de morte. Sim. Ele, aliás, é a única pessoa no país que tem o direito de dizer não, essa pessoa eu perdoo e ela não vai ser executada, né? Estou só aí para explicar como que é esse perdão. É um direito que o presidente americano tem de perdoar algumas pessoas em certas situações. Porém, a Constituição não é clara em relação ao próprio presidente. Então, devido a essa falta de clareza, né? Os advogados do Trump aventaram aí a possibilidade de que, em algum caso, se ele for condenado, ele poderia executar o perdão para si próprio. Quer dizer que ele já está preocupado, né? Porque se ele se tivesse tranquilidade da inocência, acho que ele não ia nem cogitar essa possibilidade, né? Exatamente. Então,
Após muita discussão se seria legal ou não legal durante toda a semana passada, somente hoje o presidente Donald Trump se pronunciou de fato sobre esse possível auto-perdão e disse que sim, ele tem todo o direito de se perdoar caso seja necessário, embora afirmou que não vai ser necessário porque ele não cometeu nenhum crime. Mas é muito estranho esse auto-perdão aí, olha... Não deve ter acontecido nunca, né, na história, deve ser... Não, certamente que não. E é claro que os juristas acreditam que, apesar de ele realmente, da Constituição não ser clara se o presidente pode aplicar o perdão para si próprio ou não, mas isso seria como que uma declaração, uma declaração de culpa, né? E isso poderia sim ser motivação suficiente para um impeachment. Então, os juristas acreditam que o Donald Trump não partiria por esse caminho, seria um caminho muito extremo e que poderia sim abrir uma brecha muito grande para um possível impeachment, né? Além de ser totalmente antiético, né? Pode completamente perdão. Que palavra que você falou? Antiético. Eu acho que essa não existe no vocabulário da atual presidência. Entendemos. Então, vamos... depende, né? O dicionário, ele muda de país para país, de partido para partido. Tem partido que tem dicionário que tem essa palavra, tem outros que não. No Brasil, a gente sabe bem disso, né? Aliás, eu acho que no Brasil nenhum partido tem essa palavra no dicionário, não existe. Gramaticamente essa palavra não existe. É uma palavra... estrangeira no Brasil, né? Eu acho que sim, enfim. Então, aí continua agora essa polêmica, mas que com essa declaração do Donald Trump só botou mais lenha na fogueira. Roger, ele também declarou hoje no Twitter, pela manhã, que a indicação do Robert Mueller foi inconstitucional, ou seja, os juristas, o time de advogados do Donald Trump tenta agora ir por um outro caminho para minar a investigação e estão aí alegando de que o Robert Mueller não deveria ter sido indicado para essa função que está ocupando. Então, eles estão questionando agora a constitucionalidade ou não, ou seja, a legalidade ou não da indicação desse investigador. Que foi indicado por ele mesmo, pelo partido dele. Que coisa, né? É que, na verdade, quando ele demitiu o James Comey, foi indicado o Mueller para assumir a mesma função de investigação e que foi de comum acordo entre democratas e republicanos, mas que foi indicado por republicanos, porque o próprio Mueller é republicano. Então, enfim, aí mais um capítulo da novela, enquanto se prepara para encontrar o bonequinho, tá chegando, né? Tá chegando, dia 12. Dia 12, o Playmobil. Isso aí muda tanto que o Senhor da Guerra. O último status é de que vai acontecer. Até hoje, sim. Até hoje de manhã está mantido o encontro do Senhor da Guerra com... o Senhor da Peruca. O Senhor da Guerra é o Kim Jong, o Senhor da Peruca é por conta dele, tá? O Senhor da Guerra, o presidente coreano, né? Por enquanto está mantido sim, Roger. Então tá. E vamos aqui para Laurel Hill para falar dessa trágica notícia, né, que aconteceu nesse final de semana, a morte de um brasileiro, um jovem brasileiro, John Johnson Aparecida, 29 anos, ele que foi encontrado morto em casa por sua esposa na cidade de Laurel Hill no dia 1º de junho. A família agora está realizando uma campanha no GoFundMe para tentar ajudar com as despesas de custeio, né, do velório e tudo mais nesse momento tão trágico. O corpo do jovem foi encontrado, como a gente já falou, sem vida e após investigação se descobriu que o motivo foi uma parada cardíaca. Então aí, tão jovem, né, lamentável, ele que era filho da Bernadette Arruda, que mora em Margate e que já vive aqui nos Estados Unidos há mais de 34 anos. A família, claro, está arrasada e começou aí, conta com a ajuda dos amigos e até de desconhecidos, né, nesse momento, pessoas que mesmo nem conheciam a família, acabam se solidarizando para ajudar de alguma forma. Então, daí o velório deve ser realizado hoje, na segunda-feira,
Uma autópsia também está sendo conduzida para dizer de fato o que teria causado aí a parada cardíaca do jovem. Muito novo, né? Muito jovem, 29 anos somente, o John Johnson. Então a gente lamenta, envia aqui as nossas condolências para toda a família. E você, se quiser ajudar, vai lá no site do GoFundMe e busca a campanha no nome do John Johnson Aparecida. Então tá aí, lamentamos a perda de mais um brasileiro, né? E esse pelo menos não deixa de ser uma tragédia, mas pelo menos não foi vítima de nenhum crime brutal, né? 10h53, Gazeta Geral. A apresentação Vani Ramos. Já 10h53? Já, passa voando aqui, né? Olha aí, a American Airlines anunciou neste final de semana que vai reduzir sim o tamanho de todos os banheiros. Opa, aqui tá. Ops. Pera aí. Tá chegando. Não, tá faltando só um mozinho ali. Tá bom. A American Airlines anunciou hoje que vai reduzir, aliás, que vai manter em todos os banheiros dos voos domésticos uma redução, quer dizer, vai reduzir o tamanho dos banheiros. A partir de agora, os banheiros terão somente 24 inches de largura. Não dá nem pra se virar lá dentro. Não, nem outras coisas também. A minha cabeça é muito ingênua, né? Muito pura. Nem outras coisas, mas é isso mesmo. Claro que a decisão já provocou polêmica, já vinha sendo colocada em teste em uma das aeronaves e a própria tripulação, os próprios funcionários da companhia já vinham reclamando que não há tamanho suficiente nos banheiros para a pessoa entrar ou fazer o que quer que tenha, que necessite fazer lá. Realmente 24 inches, né, 24 polegadas, é muito pequeno, gente. Tá falando que é de 2 pés, né? Numa população onde a gente sabe que há pessoas um pouco mais rechonchudas, né? Realmente ficaria impossibilitado de usar um banheiro desse, né? Então, claro, já há pessoas se mobilizando para ver se consegue reverter aí essa decisão da American Airlines, mas que por enquanto fica complicado, tá? Todos os novos aviões da rede, da companhia, o Boeing 737 MAX, terão somente 24 polegadas, como eu já falei, nos banheiros, isso para permitir um maior número de assentos. Então, as novas aeronaves aí economizando espaço onde não deve, para poder permitir que haja mais, que mais pessoas viajem na mesma aeronave. Olha só, gente. E não deve fazer tanta diferença para um assento assim, né? Diminuir. Já não é grande, né? Já não era grande. O banheiro de avião já é bem pequeno, nós vamos combinar. Enfim, mas a empresa anunciou que, por enquanto, não há nenhuma possibilidade de reverter. As novas aeronaves estão sendo compradas já nesse padrão e vão funcionar para voos domésticos em toda a América do Norte, claro, também voos dos Estados Unidos para o Canadá. Não dava nem para se virar no banheiro, né, Vanusa? Se o cara entrar de costa, já sabe que é o número 2, né? Tem que entrar de costa. Será? Gente, eu realmente tem coisas que não dá para entender. O que vai fazer diferença 15 polegadas ou 20 polegadas mais ou menos num banheiro, pelo amor de Deus? Claro que quando a gente fala que economizou-se reduzindo os banheiros, deve ter reduzido outras coisas também dentro do avião para acomodar mais cadeiras sem ter que aumentar o tamanho da aeronave em si, né? Essa é toda a problemática. Enfim, gente, olha aí, se você vai viajar de American Airlines, melhor não usar banheiro. E claro, como eu já falei, isso foi anunciado para voos domésticos, porque tem um curto tempo de duração. Porque imagina, então, uma pessoa maiorzinha um pouco, que realmente tem gente, né? Tem gente que já sofre maior, no assento já é difícil, né? Tem gente que já tem problema por causa da distância de uma poltrona para outra. Agora vai ter esse problema do banheiro também, né? Imagina, então, a pessoa aí numa viagem mais longa para o Brasil, por exemplo, 8, 9 horas, enfim, como que fica, hein?
Não fica. Fica difícil. Fica. E a gente fala agora sobre esse agente do FBI que viralizou no YouTube. Você já viu esse vídeo? Nossa, inacreditável. Eu vi. Gente, esse aí é o vídeo do agente do FBI que caiu na pista. Ele literalmente estava na pista, né? Quis mostrar lá, olha, se exibir, mostrar os movimentos dele. Acontece que estava armado, esqueceu de tirar a sua arma, né, de deixar a sua arma de lado, e quando deu ali, ó, um mortal, né, fez uma pirueta ali, a arma acabou caindo, como você vê se você está aí no nosso live no Facebook, pode ver aí no vídeo, a arma caiu no chão, e quando ele foi tentar pegar a arma, na pressa, acabou disparando acidentalmente. Uma pessoa ficou ferida, mas nada de grave, somente um tiro de raspão na perna, na parte de baixo da perna, né? Um dos clientes que estava lá assistindo. Isso aconteceu em Denver nesse final de semana e, claro, viralizou. Não se fala em outra coisa, todo mundo acompanhando aí esse vídeo. Ele que ficou totalmente sem graça. E o Departamento de Polícia de Denver ainda está decidindo se vai entrar ou não com um processo judicial contra ele. Nossa, imagina, pela negligência ali, né? Uma bobagem, ele podia ter matado uma pessoa. Claro, deve ter se esquecido que estava armado, sim, né? Sim. Foi no momento que ele pegou, né? Dá pra ver no momento quando que ele dispara pega, ali, né? Não é quando cai, mas quando ele vai pegar a arma de volta e que acaba, certamente o dedo deve ter escorregado no gatilho, né? Sem querer. Óbvio, o vídeo mostra muito claro que foi acidental, é óbvio, mas como você falou, uma negligência, e daí o Departamento de Polícia ainda não decidiu se vai ou não incriminar o agente. Mas ele tem a manha no passinho ali, né? No passinho ele consegue desenrolar. Agora no finaleiro ali estragou tudo, né? Com certeza, Roger. Olha aí, 11 horas? Nossa, já, 11 horas? Tá voando. Muito rápido. Mas ainda dá tempo de falar que o condado de Broward, o Broward School, né? O condado de Broward School anunciou aí mais seguranças para as escolas. Isso foi anunciado nesse final de semana em uma reunião com parentes e com autoridades públicas. Na segunda-feira a minha língua sempre vem mais preguiçosa, hein? Tá voltando o fim de semana. É o cansaço, gente. Então, o departamento do Broward School anunciou nesse final de semana novas medidas de segurança para todas as escolas do condado de Broward. Entre as medidas esperadas estão pelo menos um oficial em cada escola, aprimoramento e treinamento de contra assaltos ou contra crimes, atualização do sistema de câmeras de vigilância, isso porque durante o tiroteio havia aquela polêmica de que o sistema de câmeras não estava com um delay, né? Estava com um atraso em relação ao tempo real, então as imagens que estavam sendo vistas de fora não condiziam com o que estava acontecendo de verdade no momento. E nesse caso específico, em um tiroteio, segundos podem fazer uma grande diferença. Então, tá aí uma das propostas do Robert Muncy, que é o diretor do conselho do departamento escolar de Broward, é que haja uma atualização desse sistema de câmeras com equipamentos mais novos, né? Para equipamentos mais atualizados, para que permita aí uma visão simultânea do que realmente acontece lá dentro. Claro que ninguém espera que aconteça de novo, mas tem que estar preparado, né? Será que as armas não poderiam ter uma espécie de GPS? Algum sinal assim que tipo celular que chegasse perto da escola disparasse um alarme para a polícia, alguma coisa assim? Eu acho que poderia, mas eu acho que os fabricantes de armas não teriam tanto interesse assim, né? Acho que é mais por aí. Também entre as propostas de segurança está uma entrada única para os visitantes do campus, ou seja, quem não é estudante, quem é visitante, só poderia entrar em uma porta, o que dificultaria o acesso de estranhos, claro, né? Requerimento de crachás de identificação para alunos e funcionários, para todo mundo, sem exceção. Isso, aqueles crachás eletrônicos, né, que você passa na portaria e que registra quem entra e quem sai. E também o fechamento das portas de sala de aula em todos os momentos.
que também algumas escolas já usam esse sistema, dependendo do nível de escolar, né? Nos high school, eu acho que não, as pessoas têm mais liberdade para sair e entrar das aulas, mas nesse caso, essa nova medida estabelece que, a partir do momento que os alunos entram na sala de aula, todas as portas ficam bloqueadas automaticamente e só abre na hora que o professor determinar que abra, né, ou alguém determinar que abra por alguma necessidade, ou quando a aula termine. E também entre as propostas está a expansão de serviços de saúde para acompanhamento de saúde mental de estudantes e funcionários. Esse também bem importante, né? Quer dizer, uma melhoria aí no programa de aconselhamento de estudantes, já que há históricos de vários jovens que poderiam, várias tragédias que poderiam ter sido evitadas, né? Ou terem sido evitadas, se os jovens tivessem um acompanhamento escolar melhor, acompanhamento psicológico, né? Sim, sim. Então tá aí as novas medidas, você que tem filhos na escola, aliás, os grupos, pais e de alunos e autoridades locais participaram dessa convenção e todo mundo parece estava de acordo com essas novas medidas. Até agora ninguém se posicionou ao contrário. Sempre que for para segurança, né, aumento de segurança dos alunos, eu acho que tem que... Tudo é válido, né? Tentativas são válidas. Opa, tudo com certeza, né? E é isso, né? Já 11h04, estourando aqui o nosso tempo e aquele momento aí que a gente fala aí, ó, a previsão para o dia de hoje. Essa aí é a previsão para a região de Deerfield Beach, Pompano e norte Broward, né? Essa região norte de Broward. O tempo hoje, olha aí, ensolarado até pelo menos 1 da tarde, daí algumas chuvas aparecem aí por volta das 2 da tarde, mas ainda fica ensolarado com chuvas isoladas, chuvas ocasionais e possibilidade de raios e trovões e tempestade por volta das 2h45 até as 3 mais ou menos. Isso segue ainda essas chuvas isoladas até as 4 da tarde e daí o sol fica limpo a partir das 5, Roger. Mas ali, a partir do meio-dia, pode chegar a 100 graus, isso? Feel like. Opa, aqui. Sim. Uhum. Temperatura 89 e é a sensação térmica, né? Exatamente, sensação térmica, porque, como a gente sabe, às vezes a temperatura registrada é mas devido à questão de umidade ou falta de vento, enfim, outras condições, podem fazer com que pareça bem mais. Então, a sensação térmica aí, você vai sentir em torno de 100 graus. Opa, tá bem quentinho hoje. Oh, yeah! Ontem estava em torno de 101. Nossa. 101 e 102, né? Como eu já falei no início, a gente registrou temperatura de 93 graus ontem, mas parecia 101, 102 em alguns locais. Então, realmente, muito quente. E tá só chegando o verão, graças a Deus, mas ainda bem que a gente mora na Flórida. Graças a Deus, tem praia. Apesar dos furacões. Então é isso, mais um Gazeta Geral. Vamos dar uma passada lá na nossa rede social. Enquanto entra lá, vou dar um recadinho aqui. Isso, dá o seu recadinho aí. Recadinho para quem tá pensando em viajar pro Brasil. Super promoção da Azul Viagens. A partir de $590, saída de Fort Lauderdale com destino a Belo Horizonte, saídas em agosto e retorno setembro ou outubro. Então aproveite aí, a partir de $590. Acho que eu falei reais antes. $590, tá? Não editem botar dólares, tá? $590. E um recado também da Mãe Catarina, sua consultora online, mais de 30 anos de experiência em vida amorosa. Então, se você tem aí a grande especialidade da Mãe Catarina, são os relacionamentos. Você tá com aquela dor no coração, alguma coisa que você quer aí descobrir, ter o seu amor de volta, consulte a Mãe Catarina. www.mãecatarinaonline.com.br. Tem 2 números de WhatsApp aqui. Um aqui dos Estados Unidos, 786-667-1061. E do Brasil, código 11 998-539-224. Opa, e agora a gente dá aquele abraço aí, aquele alô, vocês que estão nos acompanhando no live, que nos acompanharam até agora. A Bruna Lousada, o Carlos José, o Lincoln Batista, Fabíola Fontaine, Lucido Nascimento, Elisa Sarmento, Silvânia Dixon,
Alane, a Mariângela e muita gente mais. Obrigado aí pela companhia de vocês. O Lincoln aqui fala: o que seria considerado o presidente que parar para agradecer os servidores públicos pelos seus serviços prestados? Bom, não sei exatamente do que ele tá também aí. Vou ficar devendo esse comentário aí, Roger, porque eu não entendi de que presidente que ele está falando. Também não entendi. Se é daqui ou do Brasil, e enfim. Lincoln, vou ficar devendo para você, mas explica aí um pouquinho mais o seu detalhe. Nos acompanhe amanhã, quem sabe amanhã a gente responde aí a sua pergunta, tá bom? Um abraço, esse foi o Gazeta Geral de hoje e a gente volta amanhã a partir das 10h30 com muito mais informação para você. Continue ligadinho no seu Planeta News, que a gente segue juntinho na nossa rádio aí, no nosso app, até o meio-dia com muita informação para você. Beijão e já a gente volta. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso, que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no gazetanews.com.